E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, a gente está trazendo atualizações para vocês do Projeto X, que é um sistema Android para PC, tá bom? É baseado no Android x86 que me parece que chega no seu fim de vida. Não, os commits lá, o servidor lá tá off. Eu não sei o que está acontecendo. Então vamos lá. Galera, nesse vídeo a gente vai estar focando na AMD e especificamente na RX 580, que é uma plaquinha amplamente vendida na AliExpress, antes do Amor vencer, tá bom? Quando o Amor não tinha vencido, a placa era ótima. A placa não, o preço era ótimo, mas agora não mais. A partir desse dia, acho que a gente está no dia 16, que já deve ser meia-noite de agosto de 2023. Então, eu preciso falar algumas coisas antes de estar demonstrando o foco do jogo, o foco do vídeo, que vai ser, eu vou estar demonstrando o desempenho dela com Call of Duty. Eu tô pelo cabo DisplayPort no monitor de 144 Hz, então eu consigo taxa de 120 no jogo, no modo emulador do jogo, tá bom? Então vamos lá. Eu estou utilizando um Canyon 5 aqui, porque muita gente vai fazer uma combinação da placa AMD com hardware ali intermediário, no razoável para o intermediário, não é o bom. Essa placa é capada, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Ela não é tipo a oficial ali, que tem todos os seus núcleos e threads, a mesma quantidade, tá bom? Então por isso que ela é vendida mais barata, porque são placas de mineração, mas eu não vou falar sobre isso. Então, a gente acabou, como a gente não tinha um hardware, então a gente não sabia que apresentava muitos problemas, talvez na série RX inteira, tá bom? Toda a série RX. A gente não pode afirmar porque a gente teria que ter cada placa. Cada caso é um caso. Como vocês sabem, até no Windows existe problema de drives que a galera compra do site da AliExpress ou em outros, comprava antes do Amor vencer. Que apresentava problema nos drives e o controlador era outro. Então, utilizando aqui um Canyon 5, e a gente descobriu que a melhor mesa compatível para essa série aqui, eu não sei até que RX ela vai, tá bom? Mas essa 580, a mesa 18.2.8. Acima disso, ela já começa a apresentar problemas. Por exemplo, no meu navegador aqui está na versão antiga, na versão default. A gente vai deixar esse navegador para quando o jogo utiliza para fazer um login, para ele estar utilizando como acesso ali por baixo para estar executando alguma coisa do jogo, tá bom? E a gente tem a nossa versão de WebVM. Essa versão aqui, por default, é a versão 87, mas a gente nessa Rev 2 da Genesis, a gente vai deixar na pasta nossa de recurso do sistema aqui alguns pré-APK. Então, se tu tem o Intel e AMD, tu vai atualizar já o teu navegador para a versão mais atualizada do Chromium, tá bom? É esse navegador, não é o próprio Chrome, não, é o Chromium, ok? Ele é melhor em questão de desempenho, reprodução e essas coisas. Vocês podem estar configurando também para estar utilizando o Discord nele, eu não sei. Ou ainda não testei muito Discord aqui, que eu não acho muito interessante não. Então, aqui a gente deixou, aqui são dois WebVE. Por padrão ele vai vir a versão, eu falei do navegador, o navegador é a versão 73 e lá naquela atualização que tem lá no APK é a 108, tá bom? Por quê? Porque muitas coisas precisam de permissão, por isso que a gente tem que estar utilizando um navegador atualizado. Galera, a nossa versão é totalmente customizada com várias patches de correções que faz com que a GPU, o hardware, tente trabalhar da melhor forma. Não é perfeito, galera, mas é o melhor, tá bom? Os drives de vídeo é muito precário. O maior problema aqui do sistema Android está nos drives de vídeo, nem tanto no holding. Antigamente eu falava que era o holding, que vocês sabem que é o tradutor binário, que faz com que os jogos ARM possam estar funcionando num processador x86-64. Beleza? Eu já expliquei várias vezes isso. Então, aqui mostrar sistema está desativado, ativei. Então a versão padrão que a gente deixou foi 73. Na versão comum do Android 7, sem patches de correção, tu não consegue utilizar acima da 71, se eu não me engano, tá bom? Aqui por padrão eu deixei a 73. Por quê?
Porque se o usuário precisar, por conta do processador, está utilizando um processador, não, se ele está usando a GPU AMD, e ela não tem drives, digamos, drives de vídeo para mesa com a mesa 18, então ele vai ter que atualizar para 20.1, tá bom? Que a gente vai recomendar e vai estar disponibilizando para o usuário estar fazendo essa atualização. No caso, galera, o início do vídeo vai ser bem falante mesmo, vou estar explicando algumas coisas. Aí depois eu vou estar demonstrando um ótimo desempenho de Call of Duty com 120 frames, tá bom? Então, estou explicando primeiro algumas coisas para o usuário entender. Sei que muita gente não gosta, mas a gente vai fazer a nossa parte. Então, a mesa 18, por mais que a gente tenha o Keno tem drives também, mas o drive de mesa, ele também vai ter drives de vídeo para até determinadas placas de vídeo. Então, em alguns casos, por exemplo, se eu tenho uma geração 10, talvez a geração 10 Intel, ou a minha, e se ela tiver uma iGPU, que é um vídeo integrado, ela não vai funcionar com 18.2. Então, vai ser preciso atualizar só a mesa para que a Intel possa funcionar. Estou dando um exemplo. Já o Kena não, porque o Kena 5 deve ter drivers para 10ª geração. Então tem que procurar informação e saber direitinho. Muitas pessoas não até falam mal às vezes do sistema porque elas não entendem. O sistema Android não é o mesmo sistema feito por um smartphone nem por um TV Box. O TV Box ele tem ali, é um hardware só, não são vários. O sistema aqui, Android X86, o projeto X baseado, ele tem um Canon com vários drives e um drive de mesa, que suporta também vários drives de vídeo para várias GPU, mas não tudo. E também não significa que vai trabalhar perfeitamente para todos, tá bom? Então, existe muito problema de travamentos, também de congelamentos de jogo por conta da AMD, dessa GPU. Da série RX. Eu não sei se estende a todas as AMD, porque eu tenho um notebook mais fraco, que ele não apresenta os mesmos problemas que apresenta nessa RX. Então a gente não sabia, só quando a gente adquiriu foi que a gente conseguimos estar trabalhando sobre o sistema. Então a gente, nessa RV2, a gente já tem muita coisa. Em menos de uma semana, a gente já conseguiu a melhor mesa, o sistema está trabalhando estável. A gente conseguiu fazer com que a versão de WebVR a gente atualizou. Então deixa eu voltar lá para aquela pasta. Então aqui eu tenho 2 WebVR. Esse WebVR aqui, ó, que eu coloquei série RX, o Up Mesa, é para quando o usuário precisa atualizar a mesa. Aí ele vai ficar no default, que é a versão 73, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Detalhes. Não, é a versão 79 que ele está chegando, no máximo, parece. Até com essa 79, eu consigo ainda fazer o login lá na Play Store. Se não, ele começa a falhar tudo. O WebVR, ele usa processos HTML. No lobby, por exemplo, de Free Fire, lá o que é aberto lá, aquelas animações, é feito com WebVR. Ele é utilizado no login do jogo, no login da Play Store, em várias partes do jogo. E a série AMD, ela não funciona muito bem. Por isso que um jogo tende a travar, porque o WebVR não trabalha muito bem, então o jogo congela e não prossegue, porque as animações não conseguem ser reproduzidas. Não é nem questão de codec, é questão que é trabalhada no WebVR. Então, o WebVR, ou WebVR, vou chamar dessa forma, tanto faz. Só para vocês entenderem, ele é responsável por muito congelamento do jogo. Ali, o jogo fica parado e você não consegue se mexer nem fazer nada. Em alguns casos, também pode ser por conta do holding. O drive para AMD não funciona muito bem com os gráficos ali do holding, que ele tanto usa o processador como a placa de vídeo. Então, um TV Box, um smartphone, ele é um hardware ali, o mesmo, já projetado com drive e o kernel para ele mesmo. Então é meio difícil de ter erros. Então, mesmo assim, ainda tem bugs que precisam de correções futuras. Então, não há como a gente disponibilizar algo que funcione para todos e corrija tudo. Até porque a gente não vai ter como, nem se a gente tivesse todos os hardware para estar testando, a gente não ia conseguir ter tempo para fazer isso, para analisar um por um. Então, a gente vai selecionando, vai adquirindo e vai através das doações, vai comprando as peças para estar testando, entendeu? Beleza? E esse WebVR aqui é a versão mais alta que a gente consegue para o Android 7. No Android 7, no Android 9,
seria o melhor sistema que a gente pudesse trabalhar com ele. Mas infelizmente a gente ainda não consegue ativar o Panda Mouse e o nosso Panda Gamepad. Então a versão máxima para o Android 7 é o 89. E a versão 89 já consegue lidar muito com os longuinhos de Facebook não, longuinho de lá ali dentro do jogo, quando vai abrir a caixa de diálogo ali para colocar usuário e senha, o WebViewer ele é responsável por isso, tá bom? Bem, 10 minutos já falando sobre isso, mas eu precisava explicar, tá bom? Então, nessa atualização foi feito isso. A primeira versão, a gente disse que os computadores com ECC 4.1 só não iriam funcionar. Mas nessa versão, a gente já conseguiu trazer a versão que tem o drive de fake ali de Wi-Fi dentro do sistema, que está desabilitado por padrão, para a galera que possa logo utilizar um Wi-Fi, porque muitos não sabem, não conhecem, não entendem o sistema e acham que uma coisa não está funcionando. Também não quer dizer que todas as placas de Wi-Fi vai funcionar. Como eu falei para vocês, é um sistema que tem vários drives, mas não quer dizer que vai funcionar tudo. E até tem algumas placas de Wi-Fi que é reconhecida ali, mas ela não aparece para você se conectar. Assim como o Bluetooth também. Mas no caso do Bluetooth também a gente já tem o Bluetooth funcionando. Aqui eu estou com um USB, Bluetooth USB utilizando, e na hora que ele se conecta, ele pede um PIN. Tu só coloca 00 por padrão, a maioria do padrão é 00. Então ele se conecta, nesse caso. Cadê? USB, blá blá blá. Deixa eu ver, tá aqui. O meu dispositivo USB Bluetooth, tá bom? Entenderam? Então aqui eu consigo conectar algum dispositivo. Ainda não consegui conectar o controle de PlayStation 3 de jeito nenhum. Vamos lá. Foi atualizado e adicionado ao sistema. Eu estou numa launch aqui que é a mais simples, como se fosse de um smartphone. Eu gosto dela porque não tem essas barrinhas aqui, acho interessante. Mas também tu pode estar utilizando o nosso Smart Dock, que tem um vídeo, não é nosso, na verdade, o Smart Dock. É como se fosse uma barra de tarefa aqui, para ter uma melhor acessibilidade. Então, caso tu queira ativar ela, tu consegue estar utilizando as duas. A barra fica aqui, tu minimiza, mas eu prefiro assim, mais simples. Se a gente quiser alternar aqui, o Alt Tab tem as nossas janelinhas. Por exemplo, o botão iniciar do logotipo do Windows vem para iniciar, é o Home, tá bom? Então, aqui o Alt Tab, eu consigo estar alternando as minhas janelinhas. Vamos lá, prosseguindo. O que foi atualizado nessa versão? A versão do Panda Gamepad está na versão 1.6. Por que isso? Primeiro, o mapeamento eles melhoram e provavelmente adicionam mais suporte a controles. E principalmente o mapeamento mesmo de teclas ali, o analógico, eles dão uma melhorada. E coloca mais teclas pré-definidas. Então essa é a versão 1.6. Tu precisa, antes de tu abrir tanto o Panda como o Gamepad, o Panda Gamepad, tu precisa fazer um login na Play Store para que eles peguem uma licença do Google, para que eles verifiquem que está logado. Então não abre os aplicativos sem antes logar na Play Store. E a versão do nosso Panda Mouse também é a versão 1.6. Então estamos nas versões mais atualizadas. Por que isso? Principalmente o Panda Mouse, que é o nosso carro, é o nosso mapeamento aqui de teclas do jogo. Ele tem o analógico corrigido para Free Fire, para Call of Duty, dentre outros. Então tá muito bom de estar jogando esses jogos. Eu acho que eu vou deixar também, vou demonstrar vou baixar aqui Free Fire para mim estar demonstrando vocês também. Mas primeiro eu vou de Call of Duty. Eu vou deixar baixando aqui e vou para Call of Duty. Então, vamos lá, vou abrir o meu Call of Duty, já tá pré-mapeado, já fiz alguns mapeamentos. Deixa eu só mostrar que eu tô com a tela. Galera, o vídeo vai estar na descrição, jogando a 120, mas entendam que vocês precisam ter uma tela com a saída que esteja essa taxa de atualização. O meu monitor é de 144 e eu estou utilizando o DisplayPort. O DisplayPort ele disponibiliza o máximo para minha tela aqui, que é 144. O HDMI nessa placa de vídeo, eu não consegui o 120 dele. Eu não sei se é questão de drives, eu tentei forçar a resolução, mas não consegui. Já no Intel, eu consigo pelo HDMI o 120.
a Intel, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, eu consigo forçar o 120 pelo HDMI. Já nessa AMD eu não consegui, ficou fora de resolução, tá bom? Fora de escala, na verdade. Então, vamos lá, deixa eu fechar essas coisas aqui e vamos pro jogo. Agora vamos demonstrar aqui como é que tá. E eu coloquei tudo no máximo, tá bom? Eu coloquei tudo no máximo. O holding que eu tô utilizando, eu vou já mostrar, eu vou mostrar logo pra vocês. Eu tô utilizando, eu tanto posso ir pelo terminal, tá bom, galera? Eu disse no vídeo passado que eu posso ir no terminal, no Alt F1 e digitar esse nome aqui. Boto uma barra, escrevo uma barra inclinado para a direita, deitado para a direita. Então eu digito uma barra, escrevo esses números aqui, ó. Esses daqui vão executar os scripts, assim como eu desativar, ativar e desativar o root, beleza? E aqui, no caso, para a pessoa que queira utilizar num PC mais fraco, o modo TV, o 7 a gente vai manter o modo TV, porque os holding, eles são executados nesses processadores que não tem o ECC 4.1. Assim como a ARM64. Então, o único sistema Android x86 que mesmo um processador sem o ECC 4.2, eu consigo estar utilizando as ARMs tanto de 32 bits e 64 bits. Não quer dizer que vai funcionar tudo, tá bom? Depende de vários fatores. Então, eu estou utilizando o 71111C, que está na minha pasta aqui. Eu estou utilizando, acho que é esse, na verdade, não estou utilizando esse não. Mas, para minha AMD, por algum motivo, alguns jogos, eu não vou conseguir estar utilizando esses dois aqui, esses Y. Então, eu consigo utilizar mais o X. Esse é o padrão que os emuladores usam para Free Fire e para Call of Duty. Não gosto. Mas para Free Fire aqui, se tu estiver utilizando um AMD e não conseguir executar com esses dois aqui, ficar fechando, então tu vai ter que ser obrigado a utilizar com esse, porque o Free Fire ele vai congelar com esses dois aqui. Por algum motivo ele não funciona. Somente no Chrome OS que a gente estava testando. A gente tem até, talvez a gente traga algumas novidades sobre o projeto Chrome OS e faça uma versão modificada para o usuário estar jogando. Se a gente conseguir lá tá extraindo o sistema. A gente está conversando com um japonês. Acho que ele é do Japão, cara. Agora eu não me lembro o nome dele, não. E ele tá passando umas dicas pra gente, como a gente tem acesso e tá conseguindo modificar o Chrome OS. Então, tô utilizando essa, a melhor ARM e mais estável, e vou executar o Call of Duty, tá bom? Antes disso, não, depois eu falo do Virtual Wi-Fi, como é que tá funcionando esse aqui. Então, deixa eu voltar lá. Fire já tá aqui. Galera, eu acho que não é tão bom, infelizmente, nesse sistema aqui. Ele não fica mantendo os aplicativos ligados. Não sei se o Discord funciona no navegador e tu consegue estar no jogo também, porque é um sistema Android, galera, não é um emulador não, tá bom? Então acontece aqui, o modo tá em modo emulador. O modo emulador ele tem a melhor imagem. Quando ele pede para baixar aqueles gráficos ali no início de baixo e alto, ele não baixa nenhum dos dois, parece, se eu não me engano. Não adianta, ele vai baixar o para PC mesmo. A versão de gráficos vai pro emulador da GameLoop, tá bom? Então aqui eu vou mostrar que tá tudo no máximo e eu tô gravando também. Tô com eu tô utilizando o i3 de 8ª geração, que é o 8100, e tô utilizando a AMD RX 580, a versão modificada dela, tá bom? A versão capada dela, com menos núcleos, como vocês viram lá que eu mostrei. Então eu ativei algumas coisinhas aqui, o anti-aliasing, alguma coisa assim, e ativei outras coisas aqui para deixar o jogo super bonitinho. Eu posso entrar tanto no multijogo, mas eu vou entrar no Battle Royale, que é o modo mais pesado, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês como é que tá. Por incrível que pareça, o capturador aqui de tela, esse gravador interno, ele tá pegando aqui o meu GLTOS, as frequências que o jogo tá conseguindo chegar. Ele tá chegando no 120, o máximo que ele vai chegar é 120 na versão emulador. Na versão mobile vai chegar a 90, tá bom? Eu não tinha testado ainda, ixi, agora talvez nem chegue. Mas eu tava gravando nesse instante e as taxas estavam altas. Agora vai me desmentir. Nossa, não acredito nisso. Putz. Não tô entendendo. Eu vou sair aqui da partida ou do jogo, porque eu acho que bugou o gravador com as taxas ali de frames, que nesse instante eu tinha gravado e tinha pegado. Então vou fechar aqui o jogo para ver se é um bug.
Apertei o botão iniciar. Vamos ver. Deixa eu só ver aqui como é que tá o uso de CPU. 56, 81. Aí são picos, oscilações. Que eu tô gravando, né? Não tem como ficar no zero também. Então, deixa eu tentar aqui de novo. Caso não, galera, eu não consiga demonstrar como eu tô fazendo a captura pro software, mas eu posso afirmar a vocês que o jogo tá muito liso. Eu nem entendo, eu não sei as outras versões, porque a gente adquiriu ela agora, a RX, a AMD. Então não sei em relação às outras versões como era que tava, porque tinha um usuário que ele tinha um RX 570, se eu não me engano, e ele falava que estava quebrando, estava dando uns percas de desempenho, e eu duvidava muito, né? Não entendia muito não, ficava naquela, uma placa de vídeo assim já razoável para boa, ela tá fazendo isso. Então deixa eu entrar aqui primeiro no modo treino, só mesmo para estar demonstrando a vocês. Cadê? Acho que é aqui. Primeiro eu vou já tá. Então vamos ver se eu consigo aqui as minhas taxas altas, só para mostrar. Ou talvez bugou o capturador, mas eu não vou regravar de novo não. Aqui eu consigo chegar. Vendo? Então, dentro do modo Battle Royale, eu também estou conseguindo essas taxas. Por algum motivo, bugou naquela hora ali que ficou aqueles 30, tá errado. E naquele lobby ali, ele ficava 70. Então, vou sair aqui para ver. Vou sair aqui e tentar entrar na partida, aquela partida rápida. Mas, galera, eu posso afirmar, tá bom? Que tá ótimo e que o modo Battle Royale, também BR, ele também tá com altas taxas também. Aqui, deixa eu iniciar. Agora, como eu coloquei tudo no máximo, algumas reproduções aqui estavam falhando. Ela pode dar uma tela preta, na verdade, por conta de uns gráficos estar extremamente alto e talvez o drive de vídeo não ter todo. Mas aqui executou de boa. Dentro da partida aqui tem menos. Quando tá aquela início ali, tá aquela coisa. Tá, tipo, dando aqueles travamentos, mas dentro do jogo é mais suave. Pelo menos foi o que eu testei em algumas. Eu não tô conseguindo ver muito, porque o brilho do monitor tá muito baixo. Bom, então tá muito lisinho, tá bom? A versão emulador é melhor para estar jogando mesmo esse modo aqui. Ainda bem que é bot, sei lá. Vendo? Então, uma plaquinha que custava R$300 antes do Amor Vencer, dava pra jogar isso daqui que no Game Loop não ia puxar isso. Não vai puxar, galera, porque o holding não é bom. Ele não é bom pra estar jogando ele. Esse jogo eu não sei porque eles usam isso. Talvez por conta porque é emulador, o kernel lá, os modos lá, e por isso que acontece isso, tá bom? Aí por isso que eles devem estar utilizando, eles são obrigados a utilizar aquele holding que é o mesmo para Free Fire lá, aquele 6.1.2. Mas aqui eu posso demonstrando vocês. Agora deu um travamento mesmo, mas isso é por conta da gravação, galera, tá bom? Meu mouse também tá. Foi quase. Acredito que seja play, né? Eu faço bot. Mas o pessoal acerta no chão e acerta na gente. É inacreditável isso. Eu não jogo mais nada. Jogava jogo de FPS, mas não mais. Não pegou. Daí. Eu era tão competitivo, eu odiava perder. Acho que só tem. Pelo menos aquele cara eu sei que é play. Ele tá no Game Loop jogando, acredito eu. Ou talvez em alguma versão do nosso sistema aí. Então, galera, vocês têm que se preocupar também com as atualizações. Quando atualiza, provavelmente a gente vai fazer um update de bypass para o sistema, porque são modificados online. Existem scripts que o jogo executa online, aí eles mudam esses scripts online. Aí a gente precisa investigar o aplicativo. Ai, não, bugou aqui o meu mouse. Falta de espaço na mesa.
Eu tô com praticamente, sei lá, uns 10 centímetros na mesa de movimentação. Tá bom. Sai. Nossa, tá. Eu nem. Sei que a gente tá perdendo, mas não, a gente tá ganhando de novo. Ui. Uh. Tá, então vou jogar essa partida inteira que é rápida, né? Não dura muito. Quem quiser passa, mas aí eu tô demonstrando. Ganhamos. Então, eu vou demonstrar Free Fire também. Ele não vai chegar nas taxas de 120 porque eu preciso colocar o props de ASO. Mas tá aí, vocês puderem ver como é que tá as taxas de framing. E tá no máximo, tá bom? Eu não vou fazer cortes no vídeo. Não, na verdade eu nem faço, eu nem quero editar. É um vídeo extremamente caseiro, somente para estar demonstrando o sistema. A gente não é focado no canal de estar embelezando aquele vídeo para anunciar uma mentira, não, tá bom? Então, a gente prefere a verdade. Então, a mesa fez toda a diferença, fez com que o sistema ficasse mais estável para a série AMD, tá bom? Aqui as minhas configurações estão no muito alto, no Ultra, aqui estava ativando, tá? Deixa eu ver, Bloom, acho que é aquele não gosto. Então, galera, o sistema com hardware razoável tu consegue jogar Call of Duty bom. Agora, infelizmente, quando há atualizações, às vezes vocês conseguem passar bastante tempo jogando, às vezes não. Por isso que sempre, quando tiver uma atualização, a gente passa o novo bypass, a atualização lá através de um arquivo, e vocês testam bastante na conta GS, jogam algumas partidas aí antes de estar apostando na de vocês. O máximo de ban assim, que leva de primeiro ban leva de 7, 8 dias, 4, depende. Só não insistam. E a gente também tem scripts para estar limpando os dados da conta guest e tá tentando outra, beleza? Então quando atualiza, testa bastante o jogo para ver se vai causar banimentos, tá bom? Deixa eu tentar entrar de novo no modo BR só para mim ver, mas eu vou já pro Free Fire, só mesmo para estar demonstrando também lá no full, naquele modo treino, para mostrar a estabilidade do sistema, só mesmo. Então os outros jogos também estão trabalhando melhores. Alguns pode ser que a gente só tem uma semana com ela, então a gente precisa de tempo para estar descobrindo. E a gente só tem também os finais de semana para estar trabalhando no sistema. Ixi, agora que tá tudo trocado. Bem, aqui é por conta da minha gravação mesmo, mas também as taxas estavam de 100 e pouco. Talvez aqui é porque seja o lobby. Aí ele vai dando a carregada, ele tem essas quedas que vai entrando no play. Eu não sei, eu vejo esse pessoal correndo, depois da partida eu não encontro nem esse play. Parece que morre todo afogado. Não sei. É porque aqui também é a versão a versão para emuladores, tá bom? A versão para Game Loop. Ali oficial. Então tu tem esse gráfico melhor. Aqui, por mais que tu coloque lá no Mali, lá no GL Tools, o Adreno 630 ou o Mali G710, tu não vai conseguir ter esse gráfico aqui, tá bom? Felizmente, porque é para emuladores. Essa versão para emuladores, lá no início do jogo ele baixa aquele patch de gráficos. Quando ele reconhece que é um computador, o Game Loop, óbvio, a versão para computadores, ele baixa um outro tipo de textura, outros gráficos, tá bom? Então aqui, ó, já vi, era só mesmo o lobby ali que é meio estranho ali, bizarro. Vou descer aqui só pra tá demonstrando. Eu não sei se é tão jogado ainda, não sei como é que tá, a galera que joga mais é que deve saber. Talvez não tenha play, talvez não sei. Eu sei que ali eu joguei contra um play. Tá vendo? O gráfico é muito definido a versão para emuladores. Só que eles não permitem. Aí a gente tá agora. O sistema, um tempo atrás, 2 meses atrás, tava. Um mês atrás, se eu não me engano, ele tava funcionando sem precisar de nenhum modificações pro modo emulador. Só que agora não. A gente precisa desativar algumas detecções para que o jogo venha funcionar. Tá bom? Aí por isso que a gente precisa aí do modo emulador agora a gente precisa estar atualizando. Sempre quando tiver uma atualização, a gente precisa estar atualizando. Ou não.
Teve antes dessa última atualização agora, os usuários passaram mais ou menos, acho que 2 meses sem precisar de atualização e estava funcionando, se eu não me engano, se me falha a memória, tá bom? Então existe algum desenvolvimento porque eu tô gravando. Beleza. Então fechei aqui, mostrando como é que tá. A descrição do vídeo vai ser mais ou menos isso. Não pensei ainda. Então, para o Free Fire, eu não vou estar conseguindo utilizar esse aqui. Eu vou ter que utilizar esse aqui na minha AMD, tá bom? Mas eu vou... não vou mostrar não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O vídeo já tá terminando. A galera que quiser adquirir o sistema, a versão paga, que tem codecs, que tem bypass, que tem uma correção, que funciona até em computadores com SSC 4.2, com Free Fire, tu só precisa de um computador de segunda geração. O Panda Mouse, ele atualizou que o analógico ali tá top de estar jogando. Eu não gosto particularmente de Free Fire, eu detesto, mas para quem gosta e jogava no Fênix e tem um computador de segunda, de quarta geração, vão conseguir jogar até no máximo, numa resolução de 720. Deixa eu só habilitar, pausar aqui e colocar. Bem, eu vou ter aqui no meio da conta, então clica lá no Facebook, ele redireciona, ele abre o navegador, por isso que o navegador é importante, ao invés de usar o aplicativo do Facebook. Então ele já estava logado, aí você coloca o login e entra. Por isso que o navegador é importante, tá bom? Então aqui o Free Fire está sem bypass agora porque eles colocaram novas identificações e eu não sei onde é que tá, não procurei muito mais. Então aqui está no máximo também. Eu não sei como é que vai estar porque... não estava. Alto, sombra, ligado também. Então esse holding é que infelizmente por conta da AMD aqui, o Free Fire infelizmente fica preso nesse, por conta da minha AMD, mas no Intel eu posso utilizar as versões, a terceira versão do holding, que eu não me lembro agora qual é. Então, para o usuário que tem Intel não vai ter esse problema não. Por conta da AMD eu tive que ser obrigado a estar utilizando o meu holding mais baixo que tem no sistema, para 32 bits. E não existe mais versão de Free Fire x86. Todo vagabundo que coloca ali o aplicativo dizendo que é x86 tá mentindo para vocês. Eles estão enganando só mesmo para ter audiência ali nos vídeos dele, tá bom? Para estar vendendo uma mentira. Esses bandos de gente safada que perde tempo e tem bastante curtida ali, porque é inacreditável que o usuário não se questione nada, não faça uma pergunta, nem nada. Eu não sei como esse pessoal sobrevive. Gente que não questiona, que aceita tudo, que não pergunta nada. Então, e eu não coloquei era pra não ter colocado. Bem, galera, eu vou colocar o gelitolzão. Eu ia colocar, mas aqui pode dar não sei se vai estar 100% liso, não. Eu vou fazer assim. Eu vou fechar ele, tá bom? E vou abrir com gelitol pra galera ver. Mas no vídeo passado já tinha demonstrado até na Intel. Já tava bom. E com a AMD aqui, no Free Fire não tem problema não. Mas mesmo assim eu vou estar demonstrando. Eu gosto de estar provando, falando e provando o que a gente faz, o que a gente fala e faz, tá bom? Então aqui eu habilitei só mesmo as minhas taxas de frame. Então nessa nova atualização, o usuário também que adquire o sistema, ele tem 30 dias, tá bom? A partir do momento que ele adquire, se ele tiver problemas, a gente dá até um tempinho mais para ele. Passa atualizações e tenta corrigir alguns problemas. Agora tem que ter boa vontade, o usuário também está disposto ali a estar transmitindo a tela dele para que a gente possa, porque muita gente não se nega, então a gente já fica muito desconfiado com essa galera aí. Então deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Essa meia-noite, praticamente o cachorro latindo. Então, eu entrei, assim, quando eu entrei, daquelas quedinhas mesmo, normal, razoável. O Free Fire também consegue chegar, acho que 95. Mas tu precisa ter a tela com a taxa de frequência adequada, tá bom? Precisa ter a taxa de atualização 120 ou 144. E precisa modificar a informação do sistema em Home Product Model,
tem que colocar ASUS lá, alguma coisa. Lá no nosso Discord tem essa informação. O usuário troca essa informação do sistema, reinicia o sistema e com o sistema já identificando a resolução, tudo direitinho, o jogo vai estar disponibilizado às taxas de 95 frames, tá bom? Vocês veem que mesmo utilizando o holdinho aí, ele quando tá dando capa aí, tá tirando a cabeça, ele não dá aquele engasgo que acontece muito, tá bom? Então com um computador bem segunda geração você já consegue jogar Free Fire, tá bom? Então vou ficando por aqui. Vou falar agora só mesmo para adquirir o sistema, entra no link abaixo, que é no Discord, tá bom? Essa atualização tá saindo dia 16, que já é de manhãzinha, já é pela manhã, já é meia-noite mais ou menos. Então o sistema custa R$20, a transferência para o Brasil é via Pix, tá bom? O usuário entra em contato com a conta TeamBR, lá no canal InfoBR tem instruções de como está adquirindo o sistema e fala um pouco sobre o que é o sistema, que eu já repeti e já falei em vários vídeos. Também assim como os tradutor binário. A gente todo final de semana a gente tenta trazer atualizações, sempre quando tem tempo, para melhorar. Por que, galera? Precisa de atualizações? Porque os jogos vão atualizando. Muitos outros jogos também que eu não acabo demonstrando aqui, mas tem muito jogo mobile que está funcionando também, tá bom? Então eu vou sair aqui do jogo e quase me esquecendo, a gente também adicionou o Martins Gamepad Pro, já está ativado também. Eita, será que não vai abrir? Então eu tenho que verificar isso daqui, mas antes de eu passar para vocês, eu vou conferir ele aqui, que ele tá abrindo, porque ele tava, mas ele vai estar já passando funcionando, tá bom? Tá na arma aqui. Tá, não. Talvez seja a minha AMD que não esteja deixando ele abrir. Então deixa eu tentar trocar o Rodin para ver se ele abre, porque ele é um aplicativo ARM. Então falhou. Pronto, abriu, viu? Então, a AMD ela tá causando esse problema mesmo. Eu não sabia que a série RX. Então aqui, ó, esse daqui é uma versão mais antiga, mas isso tem umas teclas lá para tá configurando ele. Ele falhou. Deixa eu procurar aqui ver se tem um hold melhor. Talvez essa versão aqui, que é X. A versão X tem mais chance de estar funcionando. Essas aqui, ó, X. Essa daqui é o último, o penúltimo. É como se fosse esse. Eles são muito semelhantes. Só que esse Y aqui, ele trabalha com Canon de forma diferente. Então o X é mais para um sistema de 32 bits, quando não tem um espaço, quando não tem uma biblioteca de 64 bits. Então talvez eles são muito mais confiáveis. Mas aqui pode ser por conta mesmo da minha placa AMD, que ela dá esses problemas. Ele estava travando, agora eu consigo clicar aqui. Aí aqui, para tu fazer o mapeamento, assim como o Panda Gamepad, galera, por padrão, os controles, se não tiver, deixa eu falar a última coisa, os controles, se não funcionar direto, é porque eles não têm drive. A gente tirou os mapeamentos padrões de teclas. Nesse arquivinho aqui, lá no final, existe a parte de Gamepad, que é como funções, quer dizer, existe funções para os nossos Gamepad button, os botões padrões, só que a gente tirou justamente para a gente saber quando está precisando de informações daquele controlador. Então, se tu conectou um controlador e ele não consegue se movimentar aqui dentro do sistema, significa que nessa pasta aqui está faltando informação para ele, que eu já mostrei em outro vídeo. Aqui também esse generic aqui, onde está o mapeamento de teclas, assim como no Android TV, que muita gente não entende. Todo teclado é diferente, a maioria deles são diferentes. Mesmo aqui para o Brasil, tem muitos teclados que são de fora. Então, que ainda tá as teclas, pelo menos tinha tirado. Pois bem, aqui a gente observa as teclas e pode mudar de acordo com o código. Por isso que no Android TV é modificado também, tá bom? Então, explicando que para vocês que tem um controlador Connect e ele não reconhece as teclas, é porque tá faltando um arquivo de informação para aquele controlador, por isso que ele não está funcionando. E para utilizar no Panda Gamepad Pro, que tem aquele virtual mouse, que seria melhor, tá bom? Porque tem alguns jogos como o eFootball, por exemplo,
funciona que é a versão 64 bits, mesmo no versão no Android 7, mas ele tem proteções de toque. Então com o Panda Gamepad tu consegue apertar os dois gatilhos do analógico e fazer com que o mouse virtual igual do Panda Mouse comece a funcionar. E os dois botões de gatilho também desativa. Já no Martins não, mas ele tem umas teclas lá para jogos MOBAs que tu queira estar jogando. E se ele não tiver proteção de touch também, como o id, se eu não me engano tem o id, e outros jogos MOBAs, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Para quem quiser adquirir o sistema, entre em contato com a gente, o link vai estar abaixo do Discord. O preço do produto é R$20, como eu já falei para todo mundo. Vocês entrem em contato com a conta TeamBR, fala lá que quer adquirir o sistema, informa o hardware. A gente só não recomenda os nossos sistemas se for para jogar com jogo de FPS pelo Panda Mouse com Intel Celeron, mas depende muito da geração e depende muito do clock dele, porque algumas gerações da quinta adiante pode ser que o Panda Mouse trabalhe direitinho, mas dependendo também do jogo, tá bom? Então, vou ficando por aqui, fica com Deus e fui!